Olá, amigos, boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nós desejamos que todos estejam em paz, que tenham harmonia e que possam estar bem. Então nós rogamos a Jesus, o nosso mestre de amor e de bondade, que nos abençoe, que possa nos inspirar nesse momento, para que nós possamos trazer a reflexão a respeito do suicídio. Eu acredito que seja do conhecimento de a maioria de vocês. O mês de setembro, ele é tido como Setembro Amarelo, para que se faça trabalho intensivo em relação à prevenção ao suicídio. E iniciando as nossas palestras do SEBEM a respeito do tema, nós trazemos hoje a reflexão a respeito do que eu encontrei no mundo espiritual, relato de espíritos suicidas. Então, meus amigos, minhas amigas, jovens, adultos, todos vocês que estão aí do outro lado nos ouvindo, que tiraram um tempinho para que nós possamos refletir a respeito desse assunto que tem causado muito sofrimento na vida das pessoas. Então, assim, nós trazemos a reflexão a respeito da vida do suicida no mundo espiritual, mas antes nós queremos falar do nosso respeito a todos os nossos irmãos que praticaram o ato contra suas próprias vidas, aos seus familiares e amigos, a todos aqueles que foram envolvidos no sofrimento por conta desta situação praticada. Então, assim, o esclarecimento, ele vem amparado pelo respeito aos suicidas. Alguns irmãos nossos, talvez por falta de conhecimento a respeito do amor e da justiça divina, dizem que o suicida ele não se salva, que ele fica em lugar de sofrimento para sempre, coisas assim dessa ordem. Outros acham que têm o direito de fazer o que querem com a sua vida, que se assim não fosse, não teriam livre-arbítrio. E nós trazemos a nossa reflexão em cima da doutrina, dos esclarecimentos da doutrina espírita, para que nós possamos entender o que ocasiona ao espírito suicida na sua vivência no mundo espiritual, o que eles passam, e também para responder a algumas perguntas que possam ter ficado sem resposta. Não é a nossa pretensão trazer todas as respostas, nossa pretensão é trazer um pouco de esclarecimento. Então, assim, algumas pessoas podem até se perguntar, mas se a pessoa morreu, se matou, como é que ela vai trazer relato? Não havia ela acabado com a vida? Pois é. Embora algumas pessoas pensem dessa forma enganosa, o que de fato acontece é somente a morte do corpo físico, porque o espírito ele permanece vivo, e é por isso que nós trazemos relatos de alguns deles, para que nós possamos entender. Esses relatos contam das obras espíritas, de algumas experiências mediúnicas nas reuniões mediúnicas sérias, onde eles relatam da sua dor, do sofrimento, do seu despertar, do socorro que tiveram e como muitos ainda estão do lado de lá e o que eles estão fazendo. Então, alguns pesquisadores, estudiosos, eles chegaram a um denominador, que a pessoa que se suicida, ela não quer se matar, ela quer matar a dor. E existem vários motivos para que uma pessoa pratique este ato contra a sua própria vida. Então, assim, antes de nós iniciarmos os relatos, é importante que nós entendamos 3 princípios básicos da doutrina espírita, onde Mateus relata que na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, aí a doutrina nos traz a pluralidade dos mundos habitados, baseado nos ensinamentos de Jesus. Depois nós trazemos o princípio da imortalidade da alma,
O espírito foi criado por Deus, simples e ignorante, para progredir, e ele foi criado para a imortalidade. Somente o corpo físico perece e o espírito ele continua vivo na dimensão maior, que é a dimensão espiritual. O outro princípio é a comunicabilidade dos espíritos, que vai confirmar, justificar, explicar o relato que nós trazemos, os relatos que nós trazemos. Então, assim, os espíritos eles podem sim se comunicar entre si e podem também se comunicar com o mundo corporal, com os encarnados, através de um fenômeno chamado faculdade mediúnica. Então, o médium ele é o intermediário entre os espíritos e os encarnados, entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo físico. Então, assim, desta forma, nós podemos trazer alguns esclarecimentos. Então, para o espiritismo, o suicida, os suicidas eles não são julgados de uma forma geral e igual. Eles apresentam responsabilidades diferentes. Então, não se pode colocar todos no mesmo nível de responsabilidade. O Espiritismo nos ensina a respeito de Deus, como Pai de amor e de bondade, de justiça e misericórdia. E então, nós sabemos que existem alguns pensamentos a esse respeito, porque nem todo mundo conhece os ensinamentos da doutrina. Então, alguns negam a justiça divina. E a doutrina espírita, ela apresenta a Deus como um Pai de amor, de bondade e de justiça. E outros negam o auxílio a esses nossos irmãos por não serem merecedores, e a doutrina espírita nos esclarece que Deus não desampara nenhuma das suas criaturas, que todas recebem auxílio, que depende muito também de como a pessoa se encontra, como o espírito se encontra do lado de lá, para que ele tenha a percepção do auxílio que ele está recebendo, do arrependimento que ele possa fazer e do clamor dele a Deus, pedindo que seja amparado, que seja diminuída as suas dores, que possa ser ajudado. Então, assim, ninguém fica entregue ao sofrimento para sempre. Existem os benfeitores espirituais, que são os enviados de Jesus, prepostos de Jesus, enviados de Deus, que socorrem a todos os nossos irmãos necessitados que desencarnam. Também socorrem os suicidas, com um diferencial, logicamente, que vai ser esclarecido nas outras palestras, mas todos recebem auxílio do amor de Deus. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, ele nos concede novas oportunidades através de voltarmos ao corpo físico, habitarmos novo corpo físico, que nós sabemos tratar ser a reencarnação. E aí, nós também trazemos nas nossas experiências físicas os resultados dos nossos atos. Mas a lei de amor, ela está sempre presente na nossa vida e ela se aplica a todos. Ninguém sofre eternamente e todos nós merecemos sim a ajuda, nós merecemos a bondade e nós merecemos o amor de Jesus através dos benfeitores amigos. Então, assim, o Chico, ele nos esclarece que as pessoas, existem vários motivos para que as pessoas elas se suicidem, mas ele deixa bem claro que essas pessoas elas perderam a compreensão de suas emoções. Então, por conta disso, elas ficaram sem saber o que fazer, perderam o sentido da vida, não querem sofrer, acham que não tem solução e vão se entregando a si mesmo, ao seu mundo, até chegar a este fato. Geralmente não procuram ajuda, outros procuram, mas a maioria não procura. Então, assim, o Chico diz também que o resultado dos nossos atos, ele fica impresso no nosso perispírito, porque nós, suicidas, nós não intentamos contra a vida dos outros, nós intentamos contra a nossa própria vida. Portanto, o mal que nós causamos é a nós mesmos. E mesmo o espírito, ele não tendo mais o corpo físico que ele mutilou, que ele tirou a vida, ele continua sentindo as dores
porque ele as percebe pelo sentido e muitas vezes o sentimento de culpa é muito grande. Então nós entendemos que essa dor moral, ela é o que mais afeta a um irmão suicida. E esse sofrimento a eles não decorre de castigo de Deus. Deus não castiga ninguém, mas ela decorre da justiça divina, porque nós somos senhores do nosso próprio destino, nós temos o dever de colher aquilo que nós semeamos. Então, assim, Jesus, ele veio, ele não pregou para nós que nós deveríamos intentar contra a nossa própria vida, mas que nós precisávamos aprender a amar, a perdoar e mandar o mandamento, vivenciar o mandamento maior de amor a Deus, de amor ao nosso próximo, de perdão das faltas alheias e de irmos aprendendo realmente a sermos verdadeiros cristãos. Então, quando atentamos contra o nosso próprio físico, nosso corpo físico, nós ferimos a estrutura perispiritual. Por quê? Porque nós somos espírito, que é o ser inteligente, nós somos corpo físico, que é o veículo do progresso do espírito, que é através das nossas ações, do nosso trabalho, que nós vamos progredindo. E também entre o corpo físico e o espírito existe um outro corpo de energia chamado perispírito. Então este faz a ligação de um para com o outro. E o nosso ato, quando nós intentamos contra a nossa própria vida, nós ferimos esse nosso segundo corpo. Se nós fazemos por via do tiro na cabeça, nós ferimos essa área. Se é um tiro no peito, nós ferimos essa área. Se é por conta de um enforcamento, também nós ferimos essa área. Então nós ferimos o nosso corpo perispiritual e depois nós vamos precisar trabalhar para consertar isso. Então o espírito permanece no mundo espiritual. Depois que ele é acolhido, ele permanece estudando, se preparando para uma nova oportunidade até que ele venha reencarnar. Então nós permanecemos, enquanto suicida, nós permanecemos no além com os resultados dos nossos atos até que nós possamos retornar ao corpo físico, trazendo as sequelas daquilo que nós comprometemos para que nós tenhamos que refazer. E aí nós lembramos de Paulo quando ele diz que o amor apaga a multidão dos pecados. Então é muito importante a gente amar, porque nós não sabemos quem nós fomos, o que nós fizemos, mas nós sabemos que o amor, o exercício do amor, o exercício da caridade, ele pode nos redimir das nossas falhas do nosso passado. Então assim, nós trazemos a história do Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, que foi um escritor português, e nessa última encarnação dele ele usava este nome. E depois do que ocorreu com ele, ele passou a trazer o pseudônimo de Camilo Castelo Branco no livro Memórias de um Suicida, escrito por Dona Ivone Pereira do Amaral, que traz o relato da experiência por qual Camilo passou e mais os seus 4 amigos, mas nós vamos nos ater aqui no Camilo. Então o Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco, ele foi um escritor português, um romancista, e quando ele já um pouco mais velho, ele percebeu que estava doente da vista, que foi ao médico, e ele soube que o seu caso era uma cegueira irreversível. Então ele não conseguiu conviver com aquilo e ele optou por suicidar-se com um tiro na cabeça. Então ele relata nesta obra que as sensações que ele sofreu quando ele despertou foram as mais difíceis possíveis. Porque quando ele, no ato que ele fez do tiro, ele desmaiou. E quando ele desperta, ele se vê preso ainda ao corpo físico em estado de decomposição. E aí ele fica desesperado, porque ele percebeu que ele de fato não tinha morrido e que aquele corpo já não lhe serviria para nada. Então o que ele ficou? Ele ficou ouvindo a repetição dos estampidos da bala e sentia muita confusão mental, sentia dor, falta de ar,
E ele foi narrando isso, essas suas experiências, até que ele foi socorrido pelos espíritos da Legião dos Servos de Maria, que são os espíritos socorristas dos nossos irmãos suicidas. Então, a partir dali, ele começa a contar a sua recuperação no plano espiritual para se preparar e retornar ao corpo físico, consciente de que ele traria uma sequela daquele ato que ele havia cometido. Então, o livro Memórias de um Suicida, ele pode parecer difícil de você ler, que nas primeiras páginas, eu acho até que 80, 100 páginas no começo, ele trata dessa situação bem difícil que ele vivenciou. Depois a história desenrola de uma forma já mais suave. Mas o que é bom da gente saber disso? Que a dona Ivone, ela não psicografou esse livro. Ela tinha uma mediunidade bem especial que ela desdobrava. O que é desdobrar? Enquanto o corpo físico dela relaxava, o espírito saía e ia noutra dimensão. Então ele tinha contato com os locais onde ocorreram as incidências, inclusive a incidência do Camilo, que é o ator que relata a situação, o autor espiritual. E lá ela conseguia ver todas as cenas, todos os detalhes, os mínimos detalhes, e ela trazia. Então o livro ele é cheio de riqueza desses detalhes. Mas esse livro também, nesse período, foram recebidas mensagens desse tipo pelo Chico Xavier, que veio colaborar, né, com a descrição que a Ivone faz dos fatos, e mais ainda um outro escritor português, um outro médium escritor português, que também casou a mesma informação de um para com o outro. Então, assim, o que nós precisamos tirar dessa experiência? Não é porque tem socorro, não é porque é acolhido que você vai pensar, eu tenho que fazer para viver essa experiência. Não, nós precisamos lutar aqui pela nossa vida, pela nossa melhoria, pela nossa felicidade, pelo nosso progresso. É para isso que nós estamos aqui, para evoluir. Então, assim, no livro Nosso Lar, o André Luiz, ele começa se apresentando como André Luiz, usando esse pseudônimo. Havia ele sido um médico aqui na Terra, e quando ele desencarnou, ele se viu despertar num lugar assim, sem noção do tempo e nem do espaço. Ele não sabia por onde ele se encontrava, e ele sentia muita sede, ele sentia muita fome, de tal forma que ele comia as folhas secas das árvores secas. O lugar lá era árido, ruim, e ele comia aquelas folhas secas que ele encontrava pelo caminho, bebia aquelas águas da lama, e ele andava por aquele charco fétido, perseguido por figuras animalescas que ele não sabia por que essas figuras elas o perseguiam e o chamavam suicida, suicida. Então ele não entendia por que eles o chamavam, porque ele sabia que ele não havia tirado a sua vida, que ele havia morrido de morte natural. Ele tinha consciência de que ele estava morto. Então, depois de muito sofrimento, sem saber precisar o tempo, cansado de tanto sofrimento, ele começou a pensar, a refletir, a pedir ajuda, até que ele foi socorrido. Então, qual foi a lição que o André Luiz tirou disso? Que a vida, ela não cessa, e que ela é fonte eterna. Então, por ser a vida eterna, nós vamos passar por todas as experiências que nós mesmos causarmos, vamos sentir todas as dores que nós mesmos provocarmos, ou vamos viver a felicidade que nós soubermos construir. Então, André Luiz, ele se tornou, com a permissão dos benfeitores espirituais do Nosso Lar, pelo seu esforço próprio, foi permitido que ele se tornasse esse escritor espiritual, e que ele trouxesse para nós todas as obras, que, se eu não estiver enganada, são 13, que nos relata a vida do mundo espiritual, que conta no seu primeiro livro a história dele, e que nos demais conta histórias de vários outros espíritos e várias outras experiências que nos servem como aprendizado e como lição de vida também. Então nós vamos encontrar numa história que o Chico contava, que certa vez uma mãe o procurou
e ela trazia em seus braços uma criança, um menino cego, surdo, mudo, sem os braços e que tinha assim seu tronco e suas pernas e pés. Isso ele tinha ainda bem. Mas ela estava preocupada porque ela o havia levado ao médico por um problema que ele apresentava e o médico a havia aconselhado para que as pernas do menino precisavam ser amputadas e eles a aconselhavam a permitir isso. E ela ficou relutante, ela foi ao Chico, conversar com o Chico e perguntar. Então, quando o Chico olha para a criança, ele consegue visualizar a situação daquele espírito. Ela pergunta para ele: Chico, o que eu faço? E aí o Chico responde para ela: siga as orientações do médico. E aí a mãe ficou um pouquinho mais lá, mas depois ela foi embora com a criança ciente de que ela precisava seguir as orientações do médico. E os amigos do Chico que lá estavam com ele ficaram assim surpresos, né, daquela situação. Aquela criança toda danificada ainda ia perder as pernas. Aí eles perguntaram como podia uma criança ter as pernas amputadas se essa criança já não tinha braços, ela não ouvia, ela não falava, ela era cega. E qual seria a vantagem dessa encarnação, de uma encarnação dessa, né? E aí o Chico diz assim, que os espíritos amigos esclareceram a ele que a mãe deveria seguir as orientações do médico que amputaria a perna do filho dela. E ele continuaria ainda nessa existência com aquele corpo todo mutilado. Por que o corpo dessa criança era todo mutilado? Porque eles esclareceram ao Chico que nas 10 últimas encarnações ele havia em todas praticado o suicídio. Então, quando ele soube que ele reencarnaria, ele rogou a misericórdia divina que tomasse todas as providências para que impedisse que ele voltasse a reincidir novamente na mesma prática de suicídio. Então, apesar de ele estar mutilado, ele ainda tinha as pernas, o que estava acontecendo com aquele menino? Ele estava pensando em caminhar até uma certa ponte que tinha lá nessa cidade, nesse local que ele morava, para ele se jogar da ponte para baixo. Então a doença das pernas, ela veio como uma misericórdia divina para que na próxima encarnação ele viesse com menos débito e começasse a caminhar para a sua recuperação. Então, para nós, a lição é que nós devemos nos abster de qualquer questionamento a Deus sobre a situação de uma pessoa. Porque pode ser que aquela pessoa ela precise passar por aquela experiência dolorosa para se fortalecer e sair mais livre das suas dívidas ou mais forte em suas experiências para uma nova oportunidade, para uma nova reencarnação. Então, o que nós entendemos? Que a reencarnação, ela se faz a justiça divina. E que Deus, por amor às suas criaturas, Ele nos dá novas oportunidades. Ele nos faz todas as coisas possíveis para que nós tenhamos menos sofrimento. Então, o espírito, ele sofre pelo que ele faz a si mesmo. O espírito, ele reencarna e traz consigo para o corpo físico as consequências do corpo espiritual desajustado com o mau proceder, com o ato que praticou. Então Deus não castiga, Deus não manda nenhum dos seus filhos para o suplício eterno. Ele dá oportunidades de recomeçar, mesmo que essas oportunidades sejam pela dor. Porque às vezes nós temos a oportunidade de aprender pelo amor e nós desprezamos e acaba que nós conquistamos a oportunidade de aprender pela dor. Mas tudo é providência divina. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos procurar conhecimentos que nos fortaleçam moralmente para que nós não venhamos a fracassar novamente. Certa vez o livro O Céu e o Inferno, Kardec traz lá no 5º capítulo vários relatos de espíritos em situações diversas, espíritos desencarnados
que trazem o relato das suas experiências para a nossa aprendizagem. Lá no meio dessas histórias, tem uma que se trata da história de um filho e de uma mãe. Esse filho constava lá dos seus 19, 20 anos, e essa mãe o amava muito, adorava esse filho. E quando ele sofreu uma enfermidade que o levaria à desencarnação, ela ficou muito preocupada. E o rapaz, sabendo que precisava, que desencarnaria em algumas horas, ele a chamou e conversou com ela, falou que ela precisava entender, que ele partiria, esclareceu a situação para ela. Ela não disse nada, ela apenas soltou um soluço de dor, colocou o rosto entre as mãos e caminhou para outro cômodo da casa. E as pessoas que estavam lá na sua casa ajudando, continuaram acompanhando o rapaz. E aí o rapaz partiu lentamente, de forma em paz, e eles foram procurá-la, alguns deles foram procurá-la. E o que aconteceu? Não conseguiram encontrá-la. Depois alguém a encontrou enforcada. Ela não conseguiu suportar a dor de perder o filho, de ter que conviver com o filho. Nos últimos momentos de sua conversa com ele, que ele disse que ia partir, ela disse: vá, meu filho, vá na frente. E aí ela achava que, desencarnando por conta do suicídio, ela também iria junto com ela. Então, assim, numa das perguntas que o Kardec faz ao espírito do filho quando ele comparece em uma de suas reuniões, e aí ele pergunta, Kardec pergunta para ele como ele viu, como ele conseguiu sentir aquela situação que a mãe dele praticou. Ele disse que era uma pena ela ter partido por este caminho, porque ela era uma pessoa boa. E se ela não tivesse feito isso, ela não estaria no sofrimento que ela se encontrava naquele momento, e quem sabe eles estariam juntos. Bastava que ela tivesse paciência e fé e esperasse que o seu momento oportuno de retornar ao mundo espiritual chegaria. E aí, numa outra oportunidade, Kardec conversa com ela. A espiritualidade amiga permitiu que ela viesse se comunicar. E ela chega muito aborrecida, perguntando que justiça de Deus era essa, que aquelas luzes tinham levado o filho dela para um lugar tão distante que ela não conseguia alcançá-la. Ela não entendia que o ato que ela provocou, que ela fez contra si mesma, a impediu de seguir com o filho numa outra oportunidade. Então ela continua ainda há algum tempo, ainda relutante, até de certa forma agressiva, até que pelos esclarecimentos que ela recebe, ela consegue perceber a luz da assistência que lhe chegava. Então ela diz assim: é como que um raio de luz de esperança acabasse de chegar sobre ela e fizesse despertar a sua alma. Então ela diz: é como um relâmpago que clareia a noite escura. E aí ela é convidada a orar, e ela agradece, ora e vai embora com os benfeitores espirituais. Então o nosso sofrimento depende muito também da nossa ligação com Deus, do nosso contato com a espiritualidade maior através das preces. Numa outra oportunidade, num relato de experiências de reunião mediúnica, também nós soubemos da experiência que teve uma jovem que perdeu aos 19 anos, ela perdeu a sua mãe. E elas eram muito ligadas, muito próximas, havia um relacionamento muito próximo delas. E quando essa moça perdeu a sua mãe, ela não conseguiu também suportar a dor, e ela resolve se suicidar, porque ela imaginava que, partindo para o lado de lá, se matando, ela encontraria a mãe. Então, quando ela aparece numa reunião mediúnica e ela faz o seu relato através da mediunidade abençoada de um médium, e aí ela diz: por quê? Por que que eu não consegui encontrar a minha mãe? Onde vocês a colocaram? Então, nesse momento, surge a oportunidade do esclarecimento dela saber que aquele ato que ela houvera praticado a distanciou de sua mãe. E a surpresa dela é que a mãe dela já estava bem, ela tinha passado por aquele sofrimento intenso, a mãe dela estava bem, estava tentando socorrê-la, ajudá-la, e ela que não permitia, porque elas estavam em duas linhas de pensamento diferentes. Uma partiu pela morte natural, aceitou a sua ida,
E a outra, não aceitando esperar um pouco mais para ir, resolveu antecipar, dessa forma infringindo a lei e causando sofrimento a si mesma. Então, meus amigos, é assim. Nós precisamos compreender quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos despertar para a vida, saber que nós temos um planejamento reencarnatório, saber que Deus, Ele nos ama e Ele nos dá todas as oportunidades possíveis e prováveis. Nós é que nos distanciamos dele. E quando nós pensarmos em abrir a nossa boca, em ligar o nosso pensamento em uma blasfêmia contra Deus, que nós tenhamos a reflexão de pensar: Deus, Ele é amor e bondade, mas Ele é também justiça. Então Ele não passaria a mão em nenhuma das nossas cabeças por conta dos nossos atos. Ele nos daria, sim, pela sua misericórdia, a oportunidade como Ele nos dá. Nós é que precisamos compreender isso, achar um sentido para a nossa vida, buscar ajuda com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que nós conhecemos, com aquele amigo mais próximo, abrir o nosso coração, falar do nosso problema, da nossa situação, para que nós possamos permitir que o outro nos ajude, para que nós possamos permitir a nós mesmos receber essa ajuda. Então é dessa forma. Lembremos que lá no livro Memória de um Suicida é esclarecido que, se nós, os encarnados, tivéssemos noção de quanto é importante uma prece para aliviar a dor dos nossos irmãos que estão em sofrimento, nós dedicaríamos diariamente um tempinho da nossa vida para orar por eles. Então o nosso convite é esse. Vamos orar pelos nossos irmãos para aliviar o sofrimento deles. E o convite pessoal para cada um de nós: vamos buscar viver, amar a vida, nos amar, sabendo que nós somos criaturas de Deus, criadas por amor e que nós precisamos fazer esse amor resplandecer em nós. Quando Deus nos criou, Ele implantou em nós uma centelha do seu amor para que, através do nosso trabalho, do nosso progresso, nós pudéssemos fazer essa centelha despertar, nos clareando, nos iluminando e permitindo que também possamos ajudar o nosso semelhante a despertar para a vida, a se auto-iluminar e também seguir o caminho que Deus nos permite, que é o caminho do progresso. Que tenhamos todo paz no nosso coração, que entreguemos as nossas vidas na mão de Deus, mas que façamos também a nossa parte, porque Jesus nos diz: faz a tua parte, que o céu te ajudará. Muito obrigada a todos pela paciência e tenhamos todos uma boa noite. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.